Bem, dando seguimento ao nosso evento sobre as implicações jurídico-constitucionais da emenda 72, contamos agora na mesa com a professora Ana Amélia, professora advogada, o desembargador Davi, à minha esquerda, o doutor Paulo Sérgio, à minha esquerda, e o doutor Paulo Eduardo, juiz do trabalho, à minha direita. Então, sem mais demoras, passo a palavra à professora Ana Amélia para as suas considerações. Só lembrando, desculpa, que agora temos uma discussão acerca dos meios mais adequados da transição do regime anterior para o regime atual. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer muito à Faculdade de Direito da GV pelo convite. Quero dizer que eu me sinto especialmente honrada por esse convite, porque eu entendo a Faculdade de Direito da GV como uma faculdade inovadora, incentivadora a que as demais faculdades repensem o seu curso de Direito, porque a Faculdade de Direito da GV, ela estimula o pensar jurídico e principalmente o raciocínio jurídico dos alunos, e que é a função primordial, no meu entender, de uma faculdade. Então, acho que ela traz esse questionamento para demais faculdades e que eu penso ser muito importante para o pensamento jurídico, porque ela, então, exige do aluno, ensina o aluno ao raciocínio jurídico. Esse tema que nos foi colocado das empregadas domésticas, da PEC das empregadas domésticas, a primeira coisa a falar é que, evidentemente, é uma questão de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana. Nós estamos aqui conversando sobre as empregadas domésticas de São Paulo, sem poder esquecer também das empregadas domésticas do Nordeste, do Norte, que recebem muito menos que o salário mínimo e trabalham 15, 20 horas por dia, são realmente exploradas. Então, eu defendo, sim, a dignidade do trabalho da empregada doméstica, da mesma maneira que eu defendo as férias do advogado trabalhista, que é o único profissional no Brasil que não tem 30 dias de férias, porque a Justiça do Trabalho fecha 14, 15 dias por ano. Então, como eu defendo as férias para o advogado trabalhista, sem dúvida nenhuma, não tem como não defender a dignidade e os direitos humanos da trabalhadora doméstica. O que eu gostaria de lembrar aos senhores, e foram algumas reflexões minhas, é que existe uma peculiaridade do trabalhador doméstico que não existe nas demais áreas de relações econômicas. Primeiro, o trabalhador doméstico, ele trabalha no local de descanso do empregador, o que muda completamente a figura, a relação capital-trabalho. E não existe o lucro na residência. Aliás, todos nós aprendemos e ensinamos que a característica da residência é não obter lucro. Então, isso são duas distinções muito importantes para que o legislador, acho que não pensou muito nisso, agora começa a pensar nisso, realmente existe uma diferença, e que o judiciário pense com calma sobre isso. Nós não estamos falando de uma relação de emprego comum, normal, onde existe a mais-valia, onde existe a relação capital-trabalho, colocada há muito tempo na economia. Existe uma relação diferente. Você tem um empregado, um local onde você descansa, onde você não obtém lucro. E isso, a princípio, tornaria a relação de mais confiança, né, mais informal. Com a PEC das domésticas, no meu entendimento, essa relação informal e essa relação de confiança cai por terra. Hoje, nós precisamos ter um contrato de trabalho formal, escrito, com regras claras, e teve até um evento importante. Eu também, como advogada trabalhista, fui consultada por diversos clientes do que fazer, como fazer, e fiz alguns contratos para empregado doméstico.
E foi muito interessante, porque eu tive que passar por 8 versões de contratos, até que minha empregada doméstica entendesse o que estava escrito no contrato. Porque nós estamos tão acostumados, né? O empregador, a primeira coisa, eu falei, o que é empregadora, doutora? Né? Eu falei, ó, então a patroa. Enfim, fui traduzindo remuneração, salário, descanso, folga, enfim. Eu sei que eu passei por 8 versões do contrato de trabalho, até que a minha empregada doméstica realmente entendesse o que estava escrito lá. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Então, no meu modo de ver, a relação, que era uma relação de confiança, era uma relação de informalidade, por vontade do legislativo, por uma vontade populista ou real, seja o que for, ela deixou de ser informal, né? Ela passará a ser formal. Existe na interpretação dessa relação algo que vai ser também interessante. Pela primeira vez, quem julgar um conflito entre empregador e empregado doméstico também é empregador, né? Então, isso é uma questão nova, porque até então os juízes julgavam questões de comércio, de serviços, de bancos, de empresas, de produção, e eles não são empregadores nesse sentido. E agora eles serão empregadores. Então, quem tem já uma advocacia trabalhista de algum tempo, sabe, feito a colega que contou um caso próprio, que quando o juiz vai julgar um caso onde ele também é empregador, a visão dele pode ser diferente, porque ele sente no dia a dia aquela realidade. Então, espero que realmente isso leve ao judiciário uma sensibilidade maior, onde existe uma relação que era para ser mais informal, de maior confiança, e que está sendo agora atingida de uma hora para outra para formalidades, né, que até então não eram necessárias. Então, eu acho que isso vai ser uma novidade, nós vamos ter que entender e sentir como o judiciário vai tratar isso, né? Quero também lembrar que a PEC não aplica a CLT, né? Uma falha que percebemos depois. A PEC aplica o artigo 7º da Constituição Federal, que abrange muitos direitos trabalhistas, mas não aplica a CLT. Existe o artigo 7º da CLT que fala expressamente que aquela legislação não se aplica ao trabalhador doméstico. Então, vai ter aí um conflito que o judiciário vai ter que lidar e vai ter uma nova legislação sobre o empregado doméstico. Gostaria também de lembrar uma questão que é diferente, que a atividade doméstica não é uma atividade econômica, né? Então, como ficam os sindicatos? Né? Então, tem sindicatos das empregadas domésticas, que no meu ponto de vista, e acho que no ponto de vista de qualquer advogado, não é uma atividade econômica. Por quê? Porque ela não gera lucro, e o empregador doméstico é menos ainda uma categoria econômica, né? Então, como diz aqui o Salvador, vai chegar uma hora uma cobrança de alguém que fundou um sindicato de empregadores domésticos em todas as residências da cidade de São Paulo para cobrar uma contribuição, né, sindical, e haverá impugnação sobre isso, quer dizer, realmente isso é uma categoria econômica. Eu sempre brinco com meus alunos, quando eu dou aula, se eu não sei se as leis são feitas por acaso ou se elas são realmente pensadas. Então, se o legislador fez aquilo por bem pensando ou por mal pensando, né? Ou se foi por acaso que aconteceu aquilo. Mas ele sofreu uma pressão popular para que houvesse uma regulamentação ou uma extensão dos direitos trabalhistas aos empregadores domésticos. Ele fez isso no afogadilho, ele não pensou em algumas características especiais. Me parece que agora o legislador está pensando. Quando ele fala, olha, realmente pagar 40% do empregado que habita a sua casa, que está todo dia no seu convívio familiar, que é o que você tem de mais pessoal e mais particular, e não ter os 40% para despedir aquele empregado. E por isso você vai ter que manter uma pessoa, entre aspas, com todo respeito, inimiga, ou por interesses contraditórios pessoais na sua residência, é algo descabível. Então, vamos aumentar um pouquinho o fundo de garantia para que não tenha essa multa final, acho perfeitamente cabível. Então, a impressão que eu tenho é que o legislador agora acordou, poxa,
eu também sou empregador doméstico, eu tenho também essa vivência, e agora então eu vou prestar atenção ou cuidar das peculiaridades dessa relação, que é uma relação, repito, totalmente diferente de uma relação do comércio, do serviço e da produção, porque é uma relação onde o empregador descansa e onde não há o lucro. Então, sem dúvida, uma relação diferenciada. Então, gostaria de chamar a atenção, que eu já falei, entre a diferença que não existe aplicação da CLT, né? Então, quando o inciso 6º, que foi bem lembrado aqui pela doutora Bianca, fala que é impossível a redução salarial da Constituição, inciso 6º do artigo 7º, vírgula, salvo negociação coletiva. Eu não sei porque os desembargadores adoram, com todo respeito, eles esquecem esse vírgula, salvo negociação coletiva. Mas salvo negociação coletiva, ou seja, o legislador confiou aos sindicatos, sejam eles hoje legítimos ou autênticos ou não, mas confiou à organização sindical a capacidade e a representatividade de negociar, inclusive, redução salarial para o empregado. Mas se a doméstica não é uma categoria econômica, é legítimo ela ter sindicato? Quer dizer, são questões que o jurista e o judiciário vai ter que responder aí ao longo do tempo. Vamos ter, então, essa alteração de que o juiz que estará julgando no conflito, e hoje também já está, e a gente percebe a mudança de atitude, por ser ele lá o empregador. Eu tive casos excepcionais, né? Eu tive um caso de empregado de 27 anos, entrou com reclamação trabalhista, que entrou na liga, falando que nunca havia recebido férias de 13º, e o juiz olhou aquilo e falou: olha, desculpa, eu me sinto impossibilitar, me impedido de julgar isso, porque eu não acredito na veracidade dessas afirmações, eu vou me fazer substituir para algum colega julgar esse caso, porque é impossível me afastar, né, da minha condição de empregador aqui. E então acabamos fazendo um acordo, mas essa situação do juiz ser naquele momento, ele entender a relação como empregador, realmente poderá trazer novas situações na justiça do trabalho. O que me preocupa com essas novas relações ou adequações ao entendimento do judiciário? Primeiro, o judiciário lembrar que não se aplica a CLT, né? Mas tudo bem, vamos ter então uma lei ali específica. Segundo, infelizmente, em São Paulo, o judiciário trabalhista enxuga gelo. Ele não tem tempo de se atentar e de cuidar atentamente a cada processo como ele merecia. Semana passada eu fiz uma audiência de um vice-presidente do banco e foi muito gozado, porque o juiz parou, olhou aquele processo e falou: doutora, eu vou ter que adiar o julgamento, a audiência, porque eu vou ter que ler esse processo. Como que eu ia explicar para o meu cliente, né, que foi um grande ganho dele aquele processo cair com aquele juiz, porque ele ia parar e ia ler aquele processo. E não é culpa do juiz, é culpa do grande volume e da má estrutura que a Justiça do Trabalho oferece para o judiciário. Então, isso realmente impossibilita de uma análise caso a caso. Então, me preocupa essa impossibilidade do judiciário de analisar cada caso das empregadas domésticas. E, por último, eu gostaria, que eu já fui aqui receber o cartão amarelo, que essa PEC das domésticas, ela vai alterar a cultura nacional. A classe média, que até então não exigia dos governantes uma creche boa, uma escola boa para os seus filhos, período integral, vai passar a exigir. Porque agora a dificuldade de pagar horas extras, de pagar horas de plantão para a empregada doméstica existe e é concreta. Então, isso vai ser uma mudança de cultura da classe média que nós vamos reparar daqui para frente. Mas que várias questões de transição realmente vão ter que ser discutidas caso a caso. Acho que eram essas colocações, Luciano. Obrigada. Obrigado, professora Ana Amélia. E só faço uma observação que é muito curiosa desse novo desafio da magistratura trabalhista de lidar com o caso com o qual ele é participante da própria relação jurídica.
isso já é um desafio e até uma reclamação dos juízes estaduais, né? E faz com que haja debates internos do qual é o meu limite da minha atuação, porque o juiz estadual julga a questão de plano de saúde, de seguro de automóvel, de erro médico, de banco, sendo que ele tem todas essas relações no seu dia a dia. Então a magistratura do trabalho viverá, se já não vive, esse desafio também. Agora, doutor Paulo Eduardo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a professora Ana, professor Luciano, professor Paulo Sérgio e meu querido amigo Davi, estarmos juntos aqui com os senhores para debater um tema que é tão importante, né? Eu cheguei um pouco antes, eu vou quebrar o protocolo geral. Quem me conhece sabe que eu quebro mesmo, então o Paulo já me desculpa, já me perdoa. Assim, eu cheguei um pouco antes e fiquei prestando atenção nas perguntas, até conversei com um amigo ali que estava com problema e tal. Eu fico, assim, eu vim para cá, assim, acordei tal, vim para cá, falei, o que eu vou falar, né? Então, eu tinha preparado alguma coisa, mas não adianta, eu já me conheço, eu preparo e depois... Assim. Aí eu cheguei aqui e falei assim, gente do céu, né? Como é que é possível a gente reunir 5, 10 pessoas, tem tantas coisas diferentes para falar? Porque eu nunca imaginei ouvir aqui hoje o que eu ouvi, e ó que eu cheguei no final da primeira mesa. Assim, para o bem e para o mal, né? Para começar, as divergências, já peço desculpa logo. Estou pedindo, gente, desculpa, mas eu tenho que pedir desculpa, porque eu vou falar coisa que vocês não ouviram ainda. Por que uma PEC das domésticas? Quando começaram essa discussão da doméstica, que é uma discussão política, a professora Ana tem toda a razão, uma discussão política demais, na verdade resolveram igualar, vamos dar direitos para as domésticas. Eu falei assim, pronto, vamos corrigir uma injustiça histórica, de tratar a doméstica como gente. Então, simplesmente fica revogado o parágrafo único do artigo 7º. Pronto, todos os problemas do mundo estarão resolvidos. Aí a gente vai ter dignidade, a gente vai ter respeito, a gente vai ter tudo. Não. Os caras vêm e resolvem. Assim, parágrafo único do 7º, com todo respeito, já era um lixo. E aí conseguiram piorar. Porque tem coisa que remete para a lei ordinária. E agora eles estão com um elefante branco na mão e não sabem o que fazer. A grande verdade é essa. Eles não sabem o que fazer. E nós estamos aqui discutindo, a gente está aqui participando desse evento, eu já participei de outros a semana passada, porque os senhores estão aflitos, e nós também, querendo soluções. Mas essa solução não vai vir a curto prazo, não. Lá no Congresso, lá no Senado, esse negócio vai ser objeto de discussão. Ainda não acredito em nenhuma solução até o final do ano. Então, se a empregada doméstica de vocês chegar e perguntar assim, doutor, quando é que o senhor vai começar a pagar meu FGTS? Você fala assim, espera, filha. Espera, quem sabe? E aí a gente começa a ouvir outras coisas que para mim... Oi. Estou falando muita bobagem, né? Já até trocaram o microfone, né? E assim, tem algumas coisas que são culturais, né? E empregada doméstica sempre foi assim, aquele resquício da escravidão que ainda está dentro da nossa casa, a mucama. Ou não? Vocês vão falar para mim que não? Por que a empregada doméstica é diferente de nós, de qualquer outro tipo de trabalho? Por quê? Tem peculiaridades. Bom, o mergulhador de plataforma submarina também tem. Ué, não é verdade? A colega aqui fez uma pergunta, falou assim, olha, eu consegui chegar na Justiça do Trabalho. Fiquei até emocionado. Eu cheguei na Justiça do Trabalho, a juíza falou assim, isso tudo é lixo, está julgado improcedente. E ela achou bom. Calma. Calma. Mas assim, que mundo é esse, né, que a gente tem que chegar e ter uma preocupação assim, eu não sei seu nome, quero saber. Roberta, eu achei que era porque o professor Paulo falou. Roberta, sabe por que você ganhou esse caso? Porque quem julgou foi uma mulher. Pronto. Pronto, e falei, e pronto. Entendeu? Tem certeza absoluta, Roberta? Eu também tenho. Ana está aqui falando, eu estou fingindo que eu não estou nem ouvindo. Mas acontece o seguinte, por quê? É histórico. A mulher, Ana,
antes da emenda, ela já se identificava muito mais com o empregador do que o homem. Porque o homem é aquele negócio, não, minha mulher contratou, minha mulher despediu, minha mulher dá ordem, e a mulher não. A mulher se identificava mais com essa situação do juiz, empregador, que para mim não mudou nada, mas é importante. Olha, para vocês terem uma ideia, eu sempre achei que empregada doméstica era um trabalhador como outro qualquer. Eu nunca senti falta de lei nenhuma para aplicar, por exemplo, mandar pagar hora extra para a doméstica, muito antes da emenda. Basta pegar as minhas sentenças, meus votos aí, vocês vão ver. O fato é, o que mudou? Não mudou nada. O que mudou é que a empregada doméstica vai ser tratada com respeito. Um respeito que ela nunca teve. E eu fico espantado, os questionamentos que nós temos, não os senhores, mas nós, os questionamentos que nós temos, são no sentido de estabelecer parâmetro para uma coisa que a gente acha assim, uma coisa de Marte, que de repente apareceu na nossa vida e a gente tem que se adaptar. Gente, aplica para ela como se fosse para vocês. Ah, a minha empregada fica 10 horas na sua casa. Não fica 10 horas na sua casa? Muito bom. Paga 2 horas extra para ela. Se você ficar 2 horas a mais no teu trabalho, você não vai exigir que... Não, fora advogado, porque advogado é associado, aquele negócio, não tem vínculo de emprego. Mas fora isso, um trabalhador normal, não vai trabalhar 2 horas a mais, não vai ter 2 horas extras por dia. Por que nós estamos discutindo isso? O empregado normal não tem fundo de garantia. O dono de uma sapataria não tem que pagar a multa de 40%. Às vezes o dono de sapataria tem menos condição econômica do empregador doméstico. Ah, vai mudar. Vai mudar, concordo. Essa transição que nós estamos discutindo aqui, ela vai implicar em mudanças sociológicas importantes. Jurídicas, para mim, pouquíssimas. O que vai acontecer é que todo mundo vai ter que fazer aquilo que é certo. Tratar o trabalhador doméstico como igual. Então, às vezes, as questões me preocupam e denotam uma falta de preparação da nossa parte para tratar um igual como tal. A resposta que eu dou para os meus alunos é, agora, o que eu faço? Trata como se fosse você. Como se você... O que você teria direito? Ah, eu teria direito... Pronto, é isso que ela tem também. É uma empregada doméstica que dormir em casa. Esse negócio de empregada doméstica dormir em casa é bom, é conveniente para você. Para ela, eu garanto que não é. Toda pessoa tem direito de voltar para sua casa, de ficar... Ah, mas ela gosta. Bom, tá bom. Se você quer que ela seja assim, pague por isso. Como é que vai ser feita essa transição? Olha, eu não sei. O judiciário vai ter que dar uma resposta. Essa resposta, para mim, ela não é difícil. Porque, como eu falei para os senhores, eu sempre agi assim. Mas, no todo, o judiciário é conservador. E eu peço desculpas para discordar da professora Ana nesse ponto específico, porque eu não acho, eu como integrante da magistratura há tempos, não vou falar quanto tempo porque não interessa, mas há tempos eu não justifico com falta de estrutura, porque São Paulo não tem, professora Ana, falta de estrutura, sobra estrutura em São Paulo. Temos prédio, temos computador, temos pessoal, temos tudo. O juiz que falar para a senhora, olha, falta estrutura, está mentindo, porque São Paulo não tem falta de estrutura. Ah, falta, tem muito volume de trabalho. Eu não acho que isso seja uma justificativa. Quando eu fiz concurso para a magistratura, já tinha. E eu quis ser juiz. Aí é que está a diferença. Então, quem quer trabalhar, quem trabalha. Mas quem não quer trabalhar, justifica. Então, eu não acho que isso seja uma desculpa. Eu acho que é uma obrigação do juiz, como servidor público, de ler todo o processo e cuidar com carinho de todo o processo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Quem não faz isso que é a exceção. Porque falar assim, ah, não tem estrutura, o juiz não consegue ler o processo, ah, graças a Deus que esse juiz vai ler o processo, para mim é um absurdo. Assim, todo o processo precisa ser lido. O que acontece é que trabalhador doméstico, quando chega à justiça, também é, para a grande maioria dos juízes, tratado de forma discriminatória. Doméstico não tem direito a hora extra. Eu falei, gente, eu falo para os meus alunos, em 13 de outubro de 1888, acabou a escravidão no Brasil. Mas uma pessoa trabalha na tua casa, eu já peguei, porque vocês já sabem disso, mais do que eu,
situações em que a empregada doméstica começava a trabalhar às 6 horas da manhã, porque é a hora que o marido saía de casa e queria o café prontinho, mesa posta, para ele tomar café. E trabalhava até às 11h30 da noite, que era o horário que o filho mais velho chegava da faculdade e o desgraçado não sabia botar um prato no micro-ondas e a mulher tinha que ficar lá acordada para fazer o jantar, esquentar o jantar do menino e depois lavar a louça para daí dormir. Então ela dormia da meia-noite às 5. Eu já peguei casos assim. Não vou falar que não tem direito a hora extra. Então nós vamos pegar as convenções da OIT e vamos jogar no lixo. O artigo 8º da Constituição me permite usar analogia, equidade, princípio de direito, direito internacional. Acabou. Aí uma outra preocupação. Olha, negociação coletiva com um trabalhador doméstico, mas não tem sindicato. Não tem sindicato, porque nunca deixaram ter. Nunca deram a essa gente dignidade para que tivesse um. O artigo 8º da Constituição deixa ter. É livre associação profissional ou sindical. Acabou. Mas não tem conotação econômica, não tem... E daí? Vamos transformar a trabalhadora doméstica, nos termos que a CLT mesma fala, numa categoria profissional diferenciada, porque afinal de contas é. E vamos trabalhar, e vamos tratar como doméstico. Não precisa ter. Então vamos tratar. Mas vai demorar para ter sindicato. Deus me livre, sem sindicato já é ruim. Imagina com sindicato. Não, vocês estão enganados. Eu acho que o sindicato pode melhorar muito essa relação. Agora, toda dificuldade passa por uma questão histórica, que é o trabalhador doméstico ser visto como um serviçal à nossa disposição, na nossa casa, para fazer o que a gente bem quiser. Por que não? Eu morei um tempo na Europa, por que ninguém lá tem... Empregada doméstica lá na Europa era assim, se eu quisesse, eu tinha. Mas ela cobrava X por hora. E ela chegava de carro, olhava no relógio, bom, são 1 hora. Começava a trabalhar, ela fazia o que eu queria. Assim, do serviço doméstico, né? Então ela fazia assim, ela lavava a louça, se eu quisesse que ela lavasse roupa, lavava a roupa, aquele negócio todo, dava o horário, acabou, até logo, pegava o carro dela e ia embora. E é assim. Então, é luxo. Vocês vão nos Estados Unidos, vocês vão lá, vocês encontram no supermercado produtos milagrosos de limpeza. Já recebi o cartão amarelo também, igual a professora Ana falou. Também recebi, também vou ficar atrás, né? Eu ainda falei para o Luciano me cutuca aqui porque eu falo. Aí, é assim, você vai nos Estados Unidos, tem produtos milagrosos de limpeza. Para quê? Para que ninguém precise de empregada doméstica. Outro dia alguém chegou, nos Estados Unidos não tem ralo. Na cozinha, né? Não tem ralo na cozinha. Por que não tem ralo na cozinha? Porque é para você limpar aquela porcaria, pronto, acabou, tá limpo, não precisa ficar jogando água. Jogar água é coisa de terceiro mundo. A gente gasta água demais. Então, eu quero mostrar para vocês que, historicamente, socialmente, não é sociologicamente, socialmente, essa PEC vai fazer com que todo mundo reflita sobre a real necessidade de ter em casa uma trabalhadora doméstica. Porque vai ter essa trabalhadora doméstica quem puder pagar. Porque vai ficar caro? Vai ficar caro. Do ponto de vista de quem tem esse benefício, vai ficar caro. Meu, do colega, da Roberta, vai ficar caro. Mas a gente vai passar por uma situação em que as pessoas vão refletir mais sobre a necessidade de ter ou não ter empregada doméstica. E essa transição contratual? Para mim não tem dificuldade nenhuma. Tudo que for princípio da aplicação da norma mais favorável, tudo que for para beneficiar o trabalhador doméstico, a gente pode alterar. Então, como todas essas implicações vão representar um aumento da dignidade e respeito ao trabalhador doméstico, então todas elas vão poder ser feitas sem problema nenhum. Discordo, finalmente, no sentido de que haveria necessidade de ter um contrato escrito. Não precisa de contrato escrito. É um trabalhador como outro qualquer. O contrato verbal vale tanto quanto o escrito. Como é que eu provo? Como todo mundo prova. Aí a dificuldade é da trabalhadora doméstica. É ela que tem dificuldade na prova. Quem que é a testemunha da doméstica? É a colega que toma ônibus com ela no mesmo ponto, é o zelador do prédio, se já foi mandado embora, porque se ele não foi mandado embora, não vai. É a empregada do apartamento vizinho, e quem que é a testemunha do empregador doméstico? É o filho, é a mãe, é o pai. Então, existe uma dificuldade para a prova, mas nós não estamos discutindo isso aqui. Nós estamos discutindo quais são as implicações jurídicas dessa alteração. E, para mim, as implicações jurídicas dessa alteração
São pouquíssimas. A não ser me fazer prestar atenção que, apesar da PEC, a empregada doméstica ainda continua sendo tratada com discriminação. Tá certo? Muito obrigado a todos. A gente continua depois nos debates. Obrigado, doutor Paulo Eduardo. Agora o professor Paulo Sérgio. Muito obrigado, bom dia a todos. Não é? É muito difícil falar depois dessas considerações do doutor Paulo Eduardo, porque, quer dizer, uma posição extremamente rigorosa, né, do ponto de vista da aplicação dos princípios do respeito à dignidade. Mas nós vivemos assim, né? Quer dizer, então, eu até entendo isto, e certa vez ele foi dar aula no meu curso, e eu estava assistindo a aula, e era sobre vínculo de emprego. E ele começou a falar, dizendo assim, mas para mim não existe trabalhador autônomo. Se a pessoa física presta serviço, é empregado, né? Então, eu conheço, evidentemente, essa posição bastante rigorosa dele, mas eu acho que, do ponto de vista assim, da orientação e de uma realidade jurídica, nós não podemos esquecer, né? Quer dizer, havia um substrato jurídico diferente daquele que existe hoje. E as pactuações contratuais anteriores foram diferentes daquelas que serão feitas a partir de agora. Isso é inegável, ninguém contratará uma babá ou um cuidador, né, nas mesmas condições, né, que contratou outrora. Nós estamos falando aqui de trabalho doméstico mais geral possível, motorista, pode ser uma enfermeira, pode ser um cuidador, pode ser doméstica, dessas domésticas comuns que a gente mais fala, né, mas pode ser uma bibliotecária, pode ser uma mordomo, pode ser o que for, né? O mordomo aqui, o Paulo já imaginou onde eu vou colocar o mordomo. Mas, né, pode ser uma governanta, pode ser qualquer tipo de relação jurídica de trabalho doméstico, né? Então, eu acho que nós tínhamos uma situação que era muito clara. E toda vez que se contratava um trabalhador nesta condição, pelo regime jurídico do trabalho doméstico, havia uma presunção de que aquele trabalho doméstico ele envolvia um trabalho sem limite de jornada de trabalho, não que se não respeitasse, não era ilimitado, mas havia uma remuneração, uma contraprestação equivalente àquilo que se projetava ou daquilo que se esperava na forma de contratação. Então, esse momento desse novo, da PEC, das domésticas, isso faz, na minha avaliação, com que haja a possibilidade de uma repactuação, sob pena de uma perda de emprego, aquilo que o doutor Ari estava dizendo aqui. O Ari disse, bom, uma das opções é manda embora e contrata outra, você resolveu o problema. Então, no primeiro dia da publicação dessa emenda, da emenda das domésticas, eu, consultado, eu falei, eu acho que muitas domésticas devem estar chorando, porque vão perder emprego, porque manter esta condição é aquilo que o Salvador disse anteriormente. Quer dizer, a família não tem como reajustar no seu orçamento quando ela é fixo. Uma empresa consegue transferir, consegue eliminar algumas despesas, enfim, para a família, a despesa vai cortar na carne, não é? Quer dizer, não tem uma forma de transferir para o consumidor, né, um reajuste ou um aumento de salário. Então, essa realidade, tem a impressão de que ela deve ser reconhecida, deve ter este bom senso numa discussão hoje, por exemplo, de horas extras, né, da jornada de trabalho. Muito embora ela seja de aplicação imediata, há um projeto de lei que estabelece várias formas de compensação, que estabelece banco de horas com o trabalhador doméstico, enfim, que fixa, obviamente, uma flexibilidade na duração da jornada e no tempo de intervalo, na duração de repouso interjornada, que é extremamente importante e relevante, dadas as situações que são as mais variadas possíveis. Então, há algumas questões, essa PEC ela é muito interessante, o resto é uma repetição de coisas passadas, né, da CLT, como, por exemplo, o horário noturno das 22 às 5, com duração de 52 minutos e 30 segundos. Podia corrigir isso já, usar o modelo, né, do trabalhar rural, resolver essas questões que não faziam sentido.
Mas do ponto de vista operacional, na minha avaliação, esta regulamentação que está sendo engendrada parece que vai pelo menos dar um equilíbrio, o que me faz sinalizar do ponto de vista da transição que nós vamos viver, que não se faça nada. Como disse o Dr. Paulo, aqui, se a doméstica empregada pedir o fundo de garantia, tem que dizer, espera. Espera porque está havendo uma regulamentação. Essa regulamentação não vai mudar se continuar do jeito que está, não vai criar um direito diferente. Para o aprendiz já é menor do que os trabalhadores em geral. Naquela lei 9.601 de 98, já criou lá um modelo de fundo de garantia diferente. Podia ser o canal também de pensar no fundo de garantia diferente para a trabalhadora doméstica, porque ela envolve outros, que também nós temos o hábito de generalizar. Achar que doméstico é aquele que mora na nossa casa, que come da nossa comida, que tem todos os direitos e que tem a vantagem de não pagar luz, que não paga imposto, que se utiliza dos benefícios da casa e tem uma economia. Não é só este, tem outros trabalhadores domésticos que também têm suas despesas e que devem enfrentar as despesas pessoais. Mas, por isso não justificaria um fundo de garantia diferenciado. E a lei, aqui esse projeto, pelo menos, de regulamentação, não traz uma diferença. E traz uma questão que é extremamente curiosa. O empregador doméstico, ele vai antecipar os 40% da multa. Então, ele vai depositar os 40% mês a mês, e se a despedida for sem justa causa, o trabalhador já terá lá os 40%. Se for com justa causa, o empregador vai e se beneficia daquele depósito, daquela garantia. E o modelo também de compensação de jornada, que me parece também curioso, que tira o sindicato, a negociação é direta. Eu não consigo, da mesma forma que o Salvador anteriormente, imaginar um sindicato que possa negociar coletivamente interesses tão diversos, tão peculiares em cada família, em cada situação, que ele possa negociar coletivamente. Quer dizer, ele vai negociar coletivamente e vai ser igual à lei. A lei, como roupa feita, ela não serve para todo mundo, e a convenção coletiva que se fizer também, como roupa feita, não vai servir para todos os casos. Então, vai merecer uma readequação, a menos que esta convenção coletiva permita que a cada caso se reajuste, se faça uma modulação de acordo com as necessidades ou de acordo com aquilo que se pactuou. Então, na minha avaliação, nós vamos viver um período de transição, obviamente, até que isso se consolide. Vai demorar, porque a jurisprudência nos tribunais, isso vai demorar uns 5 anos para começar a se formar, e o empregador terá que ter a coragem de enfrentar as discussões na Justiça do Trabalho e enfrentar as alterações possíveis. E, de novo, eu penso assim, que aquilo que se contratou merece uma desconstrução. Quer dizer, se eu contratei uma empregada por R$ 1.500 mês, sem um limite de jornada, sem um fundo de garantia que não existia, sem um adicional noturno que não existia, sem outras vantagens que agora começam a ter, quer dizer, isto tem que ser, na minha avaliação, reconstruído, tem que ser desmontado e, pelo menos, tem que ser repactuado, porque eu penso que há um regime jurídico diferente, não pela teoria da imprevisibilidade, mas porque há uma situação nova e, naquele momento, não que se desconsiderasse. Não, jamais se desconsiderou esse excesso, essas outras vantagens, mas é que há uma necessidade de uma adequação daquilo que se contratou a uma nova realidade. E me parece que esse é o ponto mais importante das discussões que vierem pela frente, sob pena de acontecer aquilo que o Ari sugeriu. Despede e contrata outra, porque aí fica mais simples, não tem que pensar, e resolve o problema. Então, eu paro por aqui, porque eu já vi que eu tenho também os meus 2 minutos, e nós estamos aqui no adiantado da hora, e vou respeitar. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Doutor Davi. Eu vou ser bastante breve, porque eu não quero receber cartão amarelo. Eu vou, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui. É sempre muito bom vir a nossa querida GV
E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui com o nosso querido diretor, e eu vou agradecer o convite em nome do Oscar Vilhena, grande amigo, né? E agradecer também a oportunidade de estar aqui debatendo um tema com as pessoas assim, a nata, vamos dizer assim, do professorado de São Paulo, né? O professor Paulo Sérgio Jonca, por quem eu tenho uma admiração muito grande, o professor Paulo Eduardo, que também me ensina todos os dias. Agora estou tendo uma proximidade maior com ele, porque nós estamos juntos na sessão de dissídio coletivo. Jamais imaginava que o Paulo Eduardo fosse se dar tão bem com o dissídio coletivo como ele se dá com o dissídio individual. Mas o craque joga em todas as posições, não é verdade? A professora Ana Amélia, que é uma querida amiga de longa data, uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda, muito grande, muito simpática, muito inteligente, muito ponderada nas suas posições, professor Luciano. Então, eu agradeço muito o convívio com todos vocês. Mas eu disse que vou ser breve, não vou tomar cartão amarelo, porque eu não tenho muito o que acrescentar. Primeiro que a minha fala poderia ser dispensada depois que o meu querido amigo Paulo Eduardo falou, porque eu penso quase igual a ele. Né? Quase igual a ele. Não retiro muito disso. Isso aí. E eu vou só pontuar algumas coisas aqui que ficaram martelando na minha cabeça. A primeira é o seguinte: está muito claro que isso é um erro histórico que está sendo corrigido. Né? Nós tínhamos a trabalhadora doméstica, e isso aconteceu com o trabalhador rural também até alguns anos atrás, era tido como trabalhador de 5ª categoria. Né, de 4ª categoria. E qual a diferença que tem para um trabalhador urbano normal? Nenhuma. São todos trabalhadores. Tem que ser tratado igualmente. Isso é basilar do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o que carrega a nossa Constituição. Então, isso foi uma correção de um erro histórico. E digo mais, o Brasil está de parabéns porque saiu na frente. Porque a OIT regulamentou esse trabalho, essa questão da igualdade de direitos entre o trabalhador urbano e o trabalhador doméstico, o trabalho doméstico, na sua derradeira convenção, a Convenção 189, de 2 anos atrás, né, quando a OIT ainda produziu alguma coisa, porque ano passado não produziu nada. Né, a conferência anual da OIT do ano passado não chegou nem ao seu final. Né, e esse ano não sei se vai ter, que é agora, no mês de junho, nem sei se vai ter. Mas a última conferência que a OIT trouxe de bom foi há 2 anos atrás, e foi a Convenção 189. E o Brasil saiu na frente de todos os demais países e veio e regulamentou. Isso aí, em termos de presença no mundo globalizado, o Brasil pleiteia aí assento há quantos anos na Comissão de Segurança lá da ONU, né? E isso conta muito a favor para o Brasil. Então, o Brasil saiu na frente desse aspecto. Eu não vejo, e aí eu acho que é o tema nosso, né? O tema é como passar essa fase de transição. Eu não estou vendo fase de transição nenhuma. Eu não vejo essa fase de transição. Aliás, até porque, e aí eu vou me ousar discordar da minha querida professora Ana Amélia, eu não vejo por que ser necessário regulamentar essa igualdade de direitos, uma vez que a PEC vem e diz que agora não tem mais diferença, então a doméstica é tratada igual como outro trabalhador qualquer. Isso não precisa ser regulamentado. Não precisa de lei para dizer como é que vai ser o fundo de garantia, não precisa de lei para dizer como é que vai ser a hora extra, não precisa de lei para dizer como que vai ser férias, não precisa de lei para dizer como vai ser o 13º, que tudo isso já está dito na CLT, e a CLT se aplica sim. Aí é onde eu discordo. Se aplica assim, porque se a doméstica passa a ser um trabalhador como qualquer outro, a regulamentação para esse trabalhador qualquer outro é a mesma que vai ser para a doméstica, que é a CLT. Não é uma lei específica. Aliás, aqui no Brasil, eu temo muito quando um direito precisa ser regulamentado. Primeiro que eu parto do princípio que a Constituição não precisa de regulamentação. A Constituição, como lei maior do país, ela é autoaplicável sempre. E quando ela reclama uma regulamentação, se a regulamentação não vem, azar da regulamentação, porque o direito vai ser aplicado sem ser regulamentado. Eu regulamento por decisão judicial. E é isso que o Supremo tem feito já há um bom tempo. O ativismo judicial do Supremo aí, que está sendo muito questionado, é porque os nossos legisladores não querem regulamentar. Não regulamentam, não vão regulamentar por decisão judicial. E é isso. Então, a Constituição já parte do princípio
de que ela traz os direitos básicos, que são aqueles direitos que vão ser aplicados tal qual como se aplica para o trabalhador comum, vai se aplicar para o empregado doméstico. Todas as vezes que no Brasil a gente falou que tinha necessidade de uma lei para regulamentar, né, eu temo muito, porque essa lei ela tende a ir além de uma regulamentação simples. E começa a restringir o direito. Quer ver, aconteceu isso, por exemplo, com a lei de greve. Né? A Constituição diz no artigo 9º que o direito de greve vai ser exercido conforme o trabalhador decidir, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, e apenas remeteu para a legislação que os serviços essenciais deveriam ser reconhecidos e nesses serviços essenciais, havendo necessidade adiável de atendimento à população, tem que ser regulamentado e as responsabilidades, os responsáveis vão responder na forma da lei. Aí veio a lei para regulamentar esse tópico e foi muito mais além do que isso. A lei de greve foi muito mais além, né? E chegou até a restringir a greve em algumas situações. Então, eu temo muito quando isso acontece. Né? Então, falar que a gente vai precisar de uma lei para regulamentar o trabalho doméstico, né, isso me cheira a restrição. Quer dizer, eu dou com uma mão e tiro com a outra. E não é isso que me parece que a PEC determina. Então, eu acho que é auto-aplicável, né, se aplica a CLT, não temos que regulamentar nada. Nós temos que aceitar que a realidade é outra. Certo? O que nós estamos vendo hoje, gente, essa dúvida, essa busca por perguntas e que temos que regulamentar. Isso aconteceu há muitos anos atrás, quando o Brasil aboliu a escravidão. Quando acabou com a escravidão, disseram que o Brasil ia acabar, a economia ia para o espaço, ia quebrar na época não tinha empresário, né? Os fazendeiros brasileiros iam quebrar. Quebrou nada, não quebrou ninguém. Houve uma adequação, e nós vamos passar por esse momento de adequação. Nós vamos ter que adequar. Talvez hoje eu não tenha condições mais de contratar empregada doméstica, eu vou contratar... O problema que eu vejo aí é o seguinte, como a doméstica agora passa a ter os mesmos direitos, certo, dos demais, algumas situações que acontecem com os demais trabalhadores vão começar a acontecer com as domésticas. Daqui a uns tempos nós vamos ver terceirização do trabalho doméstico, né? Vamos ver cooperativa de trabalho doméstico. Essas coisas, tudo aquilo que vem, às vezes, para fraudar o direito trabalhista, vai começar a acontecer com o doméstico também. Ela entrou no mundo real, né, com todos os riscos, mas não vejo diferença nenhuma. Então, penso que não precisamos dessa regulamentação, né, e essa igualdade de direito veio tarde até demais, né? Eu não tenho muito o que acrescentar, o que eu tenho a dizer isso, eu não quero causar mais polêmicas, eu quero aguardar as perguntas, e aí alguma pergunta pontual a gente pode dar mais alguma opinião a respeito disso, né? Muito obrigado. Obrigado, doutor Davi. E agora vamos às perguntas, que é a parte mais interessante da mesa, né? Primeiramente, bom dia, obrigado a todos. Rever alguns professores da graduação, da pós, me deixa bastante feliz e uma oportunidade de aprender um pouco mais. E dizer que saio desse encontro, né, profundamente feliz pelo que eu vi aqui hoje, porque realmente eu acho que as pessoas sempre discutem na recusa dos direitos. Se a família brasileira hoje não tem condições de ter uma empregada doméstica, então, óbvio, isso tem que ser uma opção do empregador, da família. E eu não posso impor a satisfação dos desejos da família na recusa do direito de terceiros, porque isso, dentro da filosofia, e eu, como aluno do mestrado de filosofia, não consigo me afastar disso, é a exploração. É a exploração da escravidão, a exploração que a gente vê em todas as categorias. Mas o doméstico realmente era tratado como um cidadão de quinta categoria. Então, a gente recusava os direitos do doméstico para satisfazer os desejos da família. Então, realmente, é uma visão sociológica e filosófica que precisa ser realinhada, né? E eu acho que isso vem a crescer. Não se pode pensar no trabalhador doméstico como um trabalhador diferente. É o princípio da isonomia, é tratar ele como qualquer outro, é tratar ele como, sim, não alguém quase da família, porque a gente sempre tratou o empregado doméstico como alguém quase da família. O empregado doméstico não é alguém quase da família, é um profissional. E como profissional precisa ser tratado e respeitado como todos. Então, penso e fico muito feliz que escuto que não tem esse alarde todo
todo, porque esse alarde todo é justamente, ao meu ver, ela é justamente formas de burlar ou de suprimir, ou de fazer com que a PEC não fosse aplicada na sua inteireza, na sua integralidade. Eu acho que pega a CLT e trata o trabalhador. Se a família brasileira não tem mais condições de ter um empregado doméstico, esse empregado doméstico será absolvido pelo mercado de trabalho. E a minha amiga Ana Amélia falou que o legislador se precipitou. Eu também acho que o legislador se precipitou. O legislador de 1824, quando categorizou pessoas numa igualdade histórica. Então, eu saio daqui profundamente feliz, porque a mídia toda tem tratado isso como um grande alarde, que é uma coisa... Né? E, pelo contrário, penso eu que é um avanço social importante que vem reparar um erro não de agora, mas um erro de 1824. Podia colher algumas outras manifestações, depois fazer uma outra rodada, doutor? Eu quero só fazer uma pergunta breve ao desembargador Davi e ao desembargador Paulo. Podemos afirmar que o dispositivo que consta da CLT, que a CLT não se aplica ao doméstico, foi revogado? Eu só gostaria de uma pequena manifestação que me ocorreu ao assistir todas essas considerações até brilhantes aqui que nós tivemos oportunidade de ouvir. Que é a seguinte: em 1973, houve o que nós convencionamos de chamar da crise do petróleo, que passou de 3 dólares o barril para 33, e recentemente parece que já chegou a 120 ou 130 reais. 130 dólares. Né? E eu acho que, embora muita gente tenha, num primeiro momento, passado a andar de ônibus, logo em seguida, todo mundo se adaptou e passou a gastar um pouco mais, talvez gastando menos num jantar ou em 2 jantares por mês, para poder gastar um pouco mais na gasolina. E eu acho que a conclusão que nós podemos tirar de tudo que foi dito aqui é que nós estamos numa situação muito semelhante. Aqueles que querem manter as empregadas domésticas vão ter que deixar ou de gastar um pouco mais, ou de deixar de jantar 1 ou 2 vezes por mês para pagar essa diferença, porque, sem dúvida, vai custar mais caro para todos nós. Doutor Paulo, eu não tenho perguntas, mas eu queria fazer umas considerações. Eu acho que, para mim, a principal preocupação que eu tenho, eu concordo com o que o senhor colocou, vejo que muitas domésticas não são tratadas como trabalhadores. Até digo que eu tenho uma situação aqui muito privilegiada, que eu tenho 2 maravilhosas, que eu digo que o único defeito delas é só serem umas. Nenhuma delas dorme, porque eu sempre achei que a doméstica tem que ter casa, tem que ter família, tem que ter a vida dela, enfim. Ainda tenho um marido que cozinha e lava, então me ajuda bastante. É mais barato do que... Mas eu acho que a grande questão é a seguinte: a gente tem como terceirizar qualquer empregada que faça faxina. Isso não tem problema nenhum. Eu tenho uma amiga que tem gêmeos em Nova York, ela fala: Rô, eu vou para o Brasil, fico com motorista, empregada, etc. Para mim é mais difícil do que eu sozinha em Nova York, porque lá você tem calçada boa para andar com seus filhos, a farmácia entrega em casa uma chupeta, as empregadas vão e fazem o que tem que fazer no horário. Então, assim, realmente, eu acho que a gente tem um problema de evolução muito maior. Discordo que a gente tem um sistema onde os juízes leem todos os processos e onde cada um faz o seu trabalho bem feito. A minha preocupação é como terceirizar uma relação, por exemplo, de uma babá ou de um cuidador, né? Eu, graças a Deus, meus filhos estão crescendo. Eu até digo que isso para mim é bom, porque o trabalho de avó vai ser valorizado, eles vão poder deixar comigo e, né, não vão ter que pagar hora extra. Mas, por exemplo, eu me lembro, na época que os meus filhos eram bastante pequenos, eu fazia doutorado, eu trabalhava. Como é que você faz se você não pode pagar, né? Tem pessoas que você deixa em creche, mas as boas creches também são caras. O sistema público não oferece boas creches. Quer dizer, a gente está vendo... Hoje a gente vai ter uma nova passeata, que até se diz, não é
pelos 20 centavos, é por muito mais do que isso, quer dizer, pelo total descaso público numa sociedade que tem quase 40% de tributo e a gente não tem um transporte decente, a gente não tem enfim, uma creche para deixar o filho, uma escola pública, um sistema médico. Eu, por exemplo, convidei as minhas 2 empregadas para virem aqui hoje, porque eu falei, eu não sei como é que a gente vai fazer esse contrato escrito, até queria que vocês ajudassem, entendeu? Elas não quiseram vir, por razões que eu até acho justificadas, mas injustificáveis, porque acho importante que também os empregados ouçam o outro lado, não só o do advogado trabalhista que vai lá dizer, olha, eu vou entrar com uma ação agora que eu estou conseguindo isso, aquilo. Quer dizer, é tudo muito distorcido. Acho que, não tem a menor dúvida, ninguém aqui discorda que o empregado é tão trabalhador e tão gente como qualquer outra pessoa, mas realmente existe uma diferença, não no sentido pejorativo, mas no sentido de eu não quero qualquer babá cuidando do meu filho, eu não quero um serviço terceirizado que me manda, enfim, e eu acho que tem que ter uma avaliação de cada caso, porque assim como tem empregados ruins e bons, tem patrões bons e não tão bons, quer dizer, não vejo como tratar igualmente todos os desiguais, né? Diferente no Nordeste, que a professora Ana colocou, que, enfim, você tem meninas de 12, 13 anos fazendo trabalhos até mais, né? O senhor falou assim, ela fazia tudo o que eu pedia de trabalhos domésticos. A gente sabe que no Nordeste faz até além, se for preciso. Agora, será que é com uma lei que a gente corrige? Quer dizer, como é que a gente muda essa cultura que é realmente importante? Não é só um problema de fazer conta. Quanto a mais eu pago, quantos jantares a menos eu tenho que fazer, ou comprar um sapato a menos. É uma questão realmente de cultura, de como inserir essas pessoas e de como realmente ter, enfim, um Estado que funciona, né? Eu acho que isso é muito mais, é muito maior. E as empregadas, em geral, elas, pelo menos aqui em São Paulo, elas são muito espertas, entendeu? Bem remuneradas, espertíssimas. E eu tenho a sorte de ter uma que está comigo há 16 anos, outra 11, já receberam várias propostas, né? E eu acho que não é só o dinheiro, realmente é o tipo de trabalho. Eu acho que nenhum trabalho é só o dinheiro, né? Todo trabalho tem a remuneração por um lado, mas tem, enfim, a convivência, o dia a dia, o aprendizado e tal. Mas eu acho que nesse caso específico mais ainda, quer dizer, não é só uma questão de salário, é uma questão também até de valorização. Eu acho que você deixar um bebê com uma pessoa, você já está dando um reconhecimento de confiança enorme. Óbvio que ela tem que ser remunerada, que ela também tem conta para pagar, também tem a família dela e tal. Mas eu não acho bacana que tudo seja categorizado em leis, em percentuais, enfim. Tenho até uma outra coisa que eu queria dizer. As minhas testemunhas, nesse caso da faxineira, eram a minha mensalista, o porteiro do prédio e 2 vizinhas. Então, eu também estava bastante bem calçada, não era só uma simpatia da juíza. Porque a gente sabe que tem muito advogado trabalhista e de todas as áreas que só quer, né, enfim. Mas eu acho que é isso. Agora, Roberto estava correndo o risco de ir para a comissão de ética da OAB. Que bom que ela parou. Eu peço perdão aos meus queridos colegas que eu não pude ouvi-los na primeira parte. Eu só peguei um finalzinho da fala do Paulo Sérgio e do Davi. Doutor Davi, o senhor fez uma enfática colocação a respeito da não necessidade de regulamentação. Eu partilho integralmente com essa ideia de que a Constituição exerce, desde do primeiro momento, toda a sua eficácia, portanto, cabe ao juiz extrair essa eficácia, né? Mas a emenda em si,
ela determina que, por exemplo, nos aspectos tributários, haja uma lei simplificando. E, como nós sabemos, o direito tributário rege por um princípio da legalidade que é um pouco distinto, que é da estrita legalidade tributária. Ou seja, eu não posso tributar sem que eu tenha a lei específica determinando aquela tributação. Então, eu queria saber se a sua consideração se refere apenas ao âmbito trabalhista ou se ela se refere genericamente àqueles efeitos tributários, e aí, no caso, previdenciários, da emenda. Não, agora estamos conosco para lá. Acho que cada um poderia falar aí alguma coisa em torno de 5 minutos, né? Isso. Começando pelo senhor. Vamos começar agora da esquerda. Daqui? Vamos lá. Bom, vou começar respondendo a indagação feita pelo Ari. Né? Ari, eu acho que está revogado, sim. E pelo seguinte, não precisa ter a revogação expressa nesse caso. Na medida em que a PEC diz que agora você não tem mais diferença entre o trabalhador doméstico e os demais trabalhadores, né, ele inseriu o doméstico no mesmo rol de direitos trabalhistas que os demais trabalhadores têm. Então, consequentemente, a CLT, o dispositivo da CLT que dizia que ela não era aplicável aos empregados domésticos fica revogado. Quer dizer, porque a lei infraconstitucional, ou ela é recepcionada ou não pela Constituição. No caso aqui, a alteração da Constituição é posterior, mas alterando a Constituição, que é lei maior, cai e revoga, ainda que tacitamente, qualquer dispositivo que venha, no âmbito da legislação infraconstitucional, contrariar a regra constitucional. E interessante, né? Porque eu ainda vou pegar alguns ganchos de algumas coisas que eu vi aqui também. Eu fiquei preocupado quando alguém falou, não lembro quem falou aqui, que o juiz agora, quando julga com outro olhar, porque o juiz agora também ele é o empregador doméstico. Eu falei, meu Deus do céu, se o juiz começar a julgar um processo de doméstica, né, sabendo que aquilo pode ter reflexo na sua própria casa, é preocupante, mais preocupante ainda daquele que vai defender a empregada doméstica. Porque aquele advogado que for defender a empregada doméstica, né, também, às vezes, é empregador doméstico. Pô, olha na mão de quem que ela vai estar. Eu fiquei preocupado, sério. Se a gente começar a pensar por esse lado aí, nós vamos entrar numa seara perigosa. Né? Cada um tem que fazer muito bem feito a sua parte, eu quero crer. Né? E o seguinte, um outro aspecto, que eu acho que é o aspecto que mais pega, eu vou botar uma lenha na fogueira aqui. O aspecto que mais está pegando nessa questão das domésticas é a questão das horas extras. Que eu, pelo menos, tenho escutado. Porque como a doméstica tem uma jornada muito especial, ela dorme, às vezes, no próprio emprego, é requisitada a altas horas da noite, você nunca sabe quando ela está descansando ou que ela está trabalhando. Então, o problema da jornada da doméstica é que é o complicado. Agora, por outro lado, né, eu não sei, eu vou dar alguns palpites aqui. Por outro lado, eu tenho visto um argumento dizendo o seguinte, olha, isso foi muito ruim, essa igualdade de direitos foi muito ruim, porque a doméstica, ela tem uma situação diferenciada, até porque o empregador não visa lucro, é uma relação de confiança, né? Muitas vezes de confiança. Eu acho que realmente a empregada doméstica é uma relação de confiança. Você está dando a sua casa para ela tomar conta, né? É de confiança. Agora, se é de confiança, o juiz pode pensar que então ela não tem direito à hora extra, aí tem que pagar um adicional a mais. Olha que situação que a gente vai, já que vamos aplicar a CLT, né? Se ela é de confiança, cai cargo de confiança, entra naquela regra lá não vai pagar hora extra, vai pagar o adicional. Será como é que vai ser isso? Isso é uma coisa que eu tô para assistir. Né? E a questão do sindical, que eu também vi, e acho que parece que o Salvador falou sobre isso, eu não ouvi a fala do Salvador. Isso aí, para mim, é uma coisa resolvida facilmente. Primeiro, que aí realmente é praticamente inviável você fazer uma convenção coletiva com o sindicato dos empregados domésticos e dos empregadores domésticos para aplicar. Não, só peculiaridades normais. Acho até que vai ser um aceite tranquilo dos acordos de compensação de horas de caráter individual. Isso aí, para mim, não tem dúvida nenhuma. Não tem como você ficar à mercê, né, da entidade sindical para poder fazer esse tipo de acordo. Agora, que é comum, e já temos o sindicato das empregadas domésticas, dos empregadores domésticos, não é para assustar ninguém, não. Que muitas vezes não forma categoria, realmente.
aquele conceito nosso de categoria para se permitir a instituição do sindicato já foi para o espaço há muito tempo. No Brasil nós temos sindicato de aposentado. O aposentado é categoria? Quer dizer que o sindicato de aposentado ele representa um médico aposentado e um pedreiro aposentado. É isso? Né? Sindicato é servidor público. Sindicato que tem de 88 para cá. Sindicato de servidor público, mas servidor público você tem professor, tem médico, você tem vários... Servidor público não é categoria. Aqui no Brasil tem sindicato de empregados e entidades sindicais. O que vocês querem mais? Né? Ué. Então, quer dizer, aqui esse conceito já foi para o espaço há muito tempo, não é problema nenhum. E deixei por último a provocação muito pertinente e muito inteligente do Oscar. Quando a gente lê a emenda, o fato dela ter sido enumerativa a respeito dos direitos que estão sendo instituídos, e ela ter feito, por exemplo, como a Constituição 88 original fez, trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, ela acrescentou os rurais e ponto, igualizou tudo. Ela estipula números clausos. Quer dizer, por isso que eu queria entender se a regulação é tão dispensável assim como você está colocando. Na parte tributária, eu tenho quase convicção de que não. Não, na parte tributária, eu tenho convicção que não. Não, na parte tributária, eu tenho convicção que não. Realmente, vai precisar, até porque o princípio é de que você não vai... Você tem que ter uma lei prevendo o tributo, o aumento, a diminuição, a criação do tributo, para poder ser aplicado. Então, é óbvio. Quando eu parti da questão da regulamentação, era em relação aos direitos trabalhistas mesmo. Porque o direito trabalhista, para mim, eu não preciso de ter uma lei para dizer que ela vai ter direito a, no mínimo, 30 dias de férias, proporcionais ao tempo que ela trabalhar, igual é a nova lei de férias. E não precisa de ter lei para dizer isso. Vai se aplicar para a doméstica a lei de férias, né? Como vai se aplicar o aviso prévio, como vai se aplicar tantos outros direitos que estão aí regulamentados. Né? E aí, nós vamos ver no caso concreto como é que funciona. Tem que ter Então, Roberto, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, viu? A notícia de que, muito embora tenha lei, tenha o contrato, tenha tudo isso, na Justiça do Trabalho prevalece o princípio da primazia da realidade. E considerando essa relação de empregada doméstica, essa relação jurídica que é de desigualdade, eu não confiaria tanto nessa contratação. Quer contratar? Contrata. Eu acho que deve, pode, enfim, não há nenhum problema, mas não tenha muita segurança jurídica de que isto será uma bandeira que você vai fincar no processo e o juiz vai olhar. Não, só... Então, não, claro. Então, mas o que eu queria também lembrar é o seguinte, em relação ao que se colocou aqui, obviamente que todos reconhecem o direito, né, dessa relação jurídica doméstica igual a todos. Né? Agora, tem uma questão que me parece importante que acrescentar, é que o princípio dessa emenda não é o princípio da equiparação, o princípio é da isonomia. É o princípio da isonomia, não é uma equiparação. Por isto, quando remete à isonomia pela duração da jornada de trabalho, quer dizer, há uma regulamentação que foge ao parâmetro da CLT. Então, a própria Constituição Federal, ela num determinado inciso, ela diz lá que os trabalhadores avulsos têm os mesmos direitos que os empregados com vínculo o trabalhador com vínculo empregatício permanente. Mas trata diferentemente. Quer dizer, há leis específicas em relação ao trabalhador avulso, assim como há leis em relação ao trabalho temporário, enfim, há um tratamento diferente. Isto não significa dizer, né, que pelo princípio, pela isonomia que fundamentou a emenda, a gente vai tratar, migre diretamente. Por isso eu concordo com o Ari, né, no sentido de que, na minha avaliação, a exclusão dos direitos trabalhista do artigo 7º da CLT para os domésticos, eu acho que ainda é considerável. Quer dizer, não se aplica diretamente. O que houve é um parâmetro de reconhecimento de direitos assemelhados ao trabalhador com vínculo empregatício. Mas como vai tratar isso, depende da peculiaridade de cada situação. Essa é a minha consideração. Agora, doutor Paulo Eduardo. É assim.
Como é que não tem devido processo legal na Justiça do Trabalho? Não, eu fico pensando, assim, não é possível, Deus do céu. Deus do céu. Vai. Você vai falar assim, tem juiz louco na Justiça do Trabalho? Claro que tem. Tô eu aqui, tá o Jorge, tá o Davi, que também não é muito certo. Quer dizer, até aí tá tudo bem. Tem. Então, o Jorge. A gente teve nessa casa uma discussão que era para ver como aplicar os princípios da justiça comum à justiça do trabalho. Você que fez isso? Eu não. Não, gente, não é assim. Não é assim, ó. Eu vou falar uma coisa para vocês que pode chocá-los. O processo do trabalho existe. A gente não tem só um código. Mas para que precisa de código? A CLT está lá, tem umas regrinhas lá de processo e o resto você pega no 769 e aplica o processo civil. Tem oralidade, tem concentração, tem princípio da primazia da realidade, tem tudo. Não, vamos pegar o processo civil, ele não é ruim, gente. Dá para aplicar ele. O problema do processo de trabalho não é que ele não existe, porque ele existe. O problema do processo de trabalho é que ele não está codificado. E aí, cada juiz do trabalho quer fazer o seu próprio processo. Essa é a dificuldade do advogado. Ele chega numa vara que ele pode juntar documento até a hora que ele quiser. Chega na outra que só junta com a inicial e com a contestação. Chega na outra que ouve só testemunha na segunda. Tem outra que... Então, o coitado do advogado, ele vai fazer audiência, ele fica assim. O problema é de procedimento, Roberta, não é de processo. É. Então. Não, tudo bem que o empresário fique descabelado, não tem problema. É um problema que eu não tenho. É isso que você vai falar, né? Eu corto curto o meu cabelo porque eu não quero ter esse problema. Mas o problema é o seguinte, é assim, ó. O problema não é de processo, princípio do devido processo legal, processo... Existe, claro que existe. Procedimento, aí é diferente. Cada um tem o seu e isso é um problema que a gente tem e o advogado que milita na Justiça do Trabalho, com a professora Ana, com o professor Paulo Sérgio, eles sabem administrar isso muito corretamente. Agora, eu fico aqui pensando, acho que o professor Paulo falou corretamente, né? Eu também sou meio utópico, eu reconheço. Esse negócio, vão aplicar, todo mundo é igual e pronto e tal. Não resolve o seu problema do dia a dia. Então, você fez uma questão concreta, por exemplo, como é que eu controlo a jornada de trabalho? Eu vou ter que ter um relógio de ponto na minha cozinha? Ana Maria Braga falou que tem. Ana Maria Braga, não sei se vocês viram, ela falou que tem. Eu estava assistindo lá no dia lá da melhor coxinha do Brasil. Ela fez um... Bom, não, eu não sou gourmet, eu sou guloso. Aí é o seguinte, ela tem, ela comprou um relógio de ponto eletrônico. Agora, a Roberta precisa de um? Não, é um livro, uma folha. Isso é coisa de gente que não acredita nos outros. A minha empregada chega para mim, a do colega, como é que você chama? O Benedito também, a empregada do Benedito chega para ele e fala assim, ó, eu cheguei aqui, tá hora, eu fui embora, tá hora. Tá bom, minha filha, pronto, acabou. Eu acredito nela. Mulher é que não acredita em mulher. Acreditar no quê? Quem pode mais chora menos. A minha avó já falava assim, quem alega tem que provar. Vocês estão preocupados com a justiça do trabalho, a gente está preocupado com o direito em si. Então é o seguinte, ó, a própria CLT estabelece que para uma empresa não precisa ter mais de 10 empregados. Não precisa ter cartão de ponto. Quem tem menos de 10 não precisa ter controle. Pronto. Isso não quer dizer que não tem direito a hora extra. Ah, mas como é que eu vou provar? Esse é outro problema. Cada um... Aí sim, Roberto, cada um tem as suas peculiaridades. Deixar um livro de ponto lá, botar... Agora, ó, só finalizando e passando o pepino para a professora Ana, eu só acho o seguinte, a gente tem que começar a tomar cuidado com certas situações que vão começar a acontecer e vão estourar na Justiça do Trabalho. Por exemplo, empregador é comum, empregador... em que o empregado doméstico, todo mundo sai do prédio ou do condomínio tranquilamente. Quando o doméstico sai do condomínio, abre a bolsa. Aí reza para não cair comigo, mas reza muito. Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas está acontecendo. Mas você vai ter uma pessoa dentro de casa que você faz isso? Quer dizer...
Mas você falou uma coisa importante outra hora. Eu tenho que confiar na pessoa que vai cuidar do meu filho. Que vai cuidar da minha impressora, não tem que confiar. A fidúcia é um elemento do contrato do trabalho, é um requisito do contrato de trabalho. Só falta essa agora também. Só falta você querer jogar isso para mim. Não, grávido não. TPM eu quero ter, 1 semana por mês comendo chocolate. Melhor é ter atenção pré-audiência, esse é o mais legal ainda. Gente, só rapidinho para terminar aqui, porque está todo mundo com fome e atrasado. O que eu só gostaria de lembrar a Roberta e a todos, que realmente a cultura vai mudar. Né? Você vai exigir da prefeitura uma calçada boa, que você possa passear com seus filhos. Você vai exigir agora uma escola, uma creche boa, que você possa deixar seus filhos. A cultura, eu acho que o maior ganho da PEC das domésticas vai ser a alteração da cultura da classe média. Tá? Acho que, como todo trabalhador diferenciado, como diz o Paulo Eduardo, quer dizer, existem trabalhadores que exercem funções diferenciadas. Vocês todos falando aqui, eu estou lembrando do trabalhador que trabalha em plataforma de petróleo. Ele tem um regime de horas, um regime de férias, um regime de descanso totalmente diferente e específico. Acho que seria o caso da doméstica, porque o ambiente de trabalho dela é diferente, como é diferente o ambiente do call center, como é diferente o ambiente de quem fica dentro de uma cabine de elevador. Enfim, realmente, eu gostei do conceito do Paulo Eduardo. É uma categoria diferenciada, sim, e espero que o legislador e o judiciário tratem dessa maneira essa relação. Agora, eu particularmente, formalizei meus contratos de trabalho com as minhas 2 empregadas que estão há 8 anos comigo, marca um ponto, sim, e vamos, como diz ele, rezar, torcer, que, aliás, é algo que o advogado faz muito na justiça do trabalho, para que caia com o juiz que leia, assim, o processo e entenda realmente aquele caso. Mas esse é o conselho que eu dou. Quer dizer, façam, sim, contratos de trabalho, de uma linguagem, quando ela lê, ela entenda, e eu estou marcando, ela marca o ponto dela, e eu vejo todo final de semana. Se está marcado ou não, se foi feriado, se ela saiu mais cedo, enfim. É a única coisa que eu tenho, porque eu moro em casa, eu não tenho zelador, eu não tenho guarda de rua, eu vou levar como testemunha a minha irmã. Vai ser meio complicado. Então, esse é o meu conselho. Mudou a cultura, não é mais informal. É isso que eu gostaria de deixar. Obrigada. Também é uma boa ideia. Nem sai, reza para não cair na vara do Paulo. Obrigado a todos, os professores, magistrados. Estamos encerrados, né?